Olá, estamos aqui para gravar mais um Gira Educação. Eu, hoje, tenho uma nova proposta para vocês. Nós somos aí com vários episódios preparatórios para o Enem. Mas vocês pensam que nós vamos parar? Não vamos parar. Vamos voltar com uma nova temporada com novas questões. Mas, para que vocês possam relaxar a cabeça, para que vocês possam conhecer novas culturas, novas pessoas, e isso é extremamente importante para aquela pessoa que quer fazer um excelente Enem. Hoje nós convidamos aqui duas pessoas maravilhosas. Retornando ao Gira Educação, nós temos a professora Suzane da Silva Ferreira Lima de Oliveira. No outro programa eu falei que era nome de princesa, e hoje eu reitero, gente, nome de princesa. E nós temos um ilustríssimo convidado, tá? Convidado da Suzane, foi aluno dela, né? Eu estou conhecendo hoje através das redes sociais, mas essa pandemia vai acabar, isso tudo vai passar, e eu vou me encontrar com ele presencialmente. É nada mais, nada menos, gente, do que o Adriano Gomes de Souza Borges. Ele é músico, mas ele também é estudante. E ele já está na universidade. Gente, isso é muito importante. A gente tem aqui uma pessoa que une o sonho de ser músico, mas também o sonho de adquirir conhecimento e de ter as duas profissões dialogando. Gente, a partir de agora, o espaço Gira Educação é com vocês. Poxa, obrigada. E o interessante é que a gente acabou de gravar sobre a arte e nós falamos sobre a questão, né, da presença da arte, da cultura nesse momento de isolamento e o quanto ela tem sido presente, e a gente pede a Deus que, a partir de agora, os nossos governantes a vejam não como entretenimento, porque vem a arte só como entretenimento. É professor de música? Toca lá para divertir as crianças, né? Não vê como um momento de aprendizado da criança. É um momento, em cada música, em cada situação, num ritmo, a criança está aprendendo, trabalhando coordenação motora, memória, outras coisas. E eu vejo que, infelizmente, eu sou professor de musicalização, eu vejo isso nas escolas, né? A música é vista como entretenimento. É um momento de, a criança estudou o dia inteiro, agora ela precisa relaxar. Não é isso. É triste, mas é o que eu ouço. Vai chegar, é um momento para a criança relaxar. Não é, gente. Né? Então, quando a gente trabalha a música como um processo educacional, porque a música faz parte do processo educacional, é um outro olhar, é uma outra vivência, não é cantar por cantar, não é só música para festa. Claro, vai ter uma comemoração, nada atrapalha, mas a gente não vai focar nisso. Até porque a gente precisa muito ver essa questão. O Adriano, que foi meu aluno, eu peguei o Adriano, foi no 8º ou no 9º? Acho que foi no 9º ano, ou no 8º, foi um desses aí. Aí, quando eu começo nas aulas de música, eu vou mostrar meu gosto musical aos alunos. Né? E fala, pô, Suzane, aí quando nós começamos a trabalhar juntos, ainda estava até comentando com vocês, né, que da questão da flautinha doce que ele tinha, e aí quando eu falava, tem até um outro amigo, o Eliel, que toca teclado também, toca muito bem, e quando ele começou a ensaiar o coral, lá no Walter Frank, quando eu trabalhava com o coral, e aí que ele foi conhecer a MPB. Então, se você não é trabalhado para conhecer a música brasileira, a maioria dos alunos, principalmente da rede privada, e hoje até na pública, eles gostam de música internacional. Não sabe o que está sendo cantado, não sabe o que está sendo dito, mas, na verdade, não é o que eles poderiam estar aproveitando. E quando surge o estilo agora que eles ouvem, eles não ouvem, né? Porque a maioria das músicas estão xingando as mulheres, estão falando tanta coisa, mas eles não, as próprias meninas não percebem isso, porque é um envolvimento com o ritmo. Então, quer dizer, se você é trabalhado para perceber o ritmo, você não vai só perceber o ritmo, você vai perceber outras coisas. Então, as músicas que tocam estão xingando as meninas, mas se você não foi trabalhado a ter um senso crítico, né, você não vai ter. E aí, quando a gente começou a trabalhar, Adriana, aquele repertório que eu gosto, né?
Ele vai dar uma palhinha aí, né, Adriano? Você Exatamente. pode falar aí? Eu vou falar, depois eu vou mostrar um pouco do gosto da Suzane. Agora é dele também, agora tá? virou meu também, e foi um divisor de águas, assim, em todo o meu estilo, minha maneira de ver a música, né? Porque a gente, enquanto é criança, sempre a gente não consegue filtrar tudo aquilo que chega pra gente, e depois que comecei a trabalhar com a Suzane, a ter aulas, entender o repertório, entender o que ia além do que ela disponibilizava para a gente, eu incorporei isso no meu estilo musical e hoje é o que me dá alegria para tocar. Acho que eu vou tocar um pouquinho, né? Tá, e toca muito, tá? Antes era horrível. Era pior que o filme do Flautista Mágico. Deus me perdoe. Quando ele começava a pitar com aquela flauta doce, porque flauta doce, só Jesus, né? Depois ele foi pegando a transversal, porque hoje ele toca sax, a flauta transversal, ele vai usar os dois instrumentos hoje. Se der tempo, a gente vai tocar uma junto também. Mas o gosto dele agora é apuradíssimo. Agora ele toca, convidam ele para tocar em bandas, né? E tal, também sozinho. Vou mostrar um pouquinho aqui. Vamos lá. Eu tenho ou não bom gosto? E ele também, né?
pouquinho, né? Mas não dá para não tocar a música toda. E o interessante é que vocês me viram falando muito de flauta, flauta, flauta. Esse era o instrumento que o Adriano achava que só tocaria ele. Né? Aí tinha aquela flautinha. Quer contar? Porque senão eu fico contando. Não, vou contar um pouco. Eu tinha a flauta doce, onde eu comecei todo o meu estudo musical, e também iniciei os trabalhos com a Suzane através da flauta doce, e era uma negação, e a partir disso eu fui estudando, né? Eu fazia aula de música na banda 1º de Maio, daqui da cidade de Três Rios, onde eu comecei a estudar a flauta doce e estudava a transversal, que tinha lá, que era da minha professora, Karine, que me emprestava a flauta dela para eu, às vezes, estudar em casa e fazer algumas apresentações, mas eu não tinha o instrumento. E eu usava a flauta da Suzane, que a Suzane também começou os estudos com a flauta transversal, e daí eu comecei, era quando eu tinha contato realmente com a flauta, que é o instrumento que eu amo até hoje, e que para mim seria o único instrumento que eu tocaria pela minha vida toda. Só que dentro desse tempo eu também fui abençoado em ganhar o sax. Eu ganhei o sax dentro desse tempo, de um senhor que apareceu na banda querendo doar, porque já não queria mais tocar, e eu era ali o aluno que estava ainda sem meu instrumento mesmo, que eu estudava e estava assim, com toda a emoção para estudar música, e eu comecei a estudar o sax. Mas você queria a flauta, tá? Falei com a Suzane. Quando ele viu o sax. Falei, Suzane, eu vou estudar porque eu gosto de música, mas eu quero mesmo uma flauta. Eu não quero tocar o saxofone. E nisso eu me apaixonei demais pelo instrumento. Claro que passei muito sufoco para aprender, e até hoje sou apaixonado pelo instrumento. E eu pensei, falei, cara, agora eu vou só tocar sax. Aí eu pensei, falei, então, agora eu vou só tocar sax, não tenho minha flauta ainda. E no mesmo ano, perto do Natal, eu ganhei uma flauta transversal, também ganhei, do Célio Brandão, que é uma pessoa muito gentil e apoiadora em questão da música, assim como a Suzane. Foi uma das pessoas que me apoiaram, e eu ganhei de presente uma flauta transversal, e hoje eu estou com esses dois instrumentos que praticamente não, mudaram minha vida completamente, em questão de estudos, em questão de percepção das coisas, de vida, de trabalho. Hoje eu sou muito grato pela música por ter passado essa confiança em outras pessoas, de ter depositado tempo para me ajudar e me ajudar a conquistar o que hoje eu estou caminhando aí. E através da música, claro, eu dou aula na escola pública, amo, e a gente estava vivendo um processo em que a única escola municipal que nós temos e que tinha o ensino médio teria que encerrar o ciclo. E interessante que teve uma apresentação numa das escolas privadas que eu trabalho, e a diretora, quando viu, ficou apaixonada, porque a gente tem um grupo instrumental tríade, onde tem o violão, tem o carrom, tem todos os instrumentistas, mas hoje não seria viável, né, estarmos todos aqui. E aí, ela, quando viu, ela ofereceu uma bolsa para todos eles. Só que o único que não estava terminando o ensino médio era o Adriano e o irmão dele. O Gabriel, que toca o carrom, toca trompete também. E aí o Adriano de primeira aceitou. O Gabriel não quis, não, porque o Gabriel falou, vou ter que estudar muito. Deixa quieto. Aí o Adriano aceitou, entrou no... Você imagina, o primeiro ano do ensino médio foi para uma escola privada. E aí, com todo, né, tendo que correr atrás, mas ele queria estudar. Foi o que você disse na introdução. Não adianta você querer só ser um músico ou ser outra coisa que você faz se você não correr atrás e não continuar estudando. Então, ele ganhou a bolsa, mas para ele permanecer com a bolsa, ele também ia ter que fazer por onde. E ele ia ter que fazer por onde dos dois jeitos. Isso eu nunca falei com você, Adriano. Passar a tocar ainda melhor e aperfeiçoando o que você fazia e sendo um bom aluno. Né? Então... E a gente continuando com o grupo, né, seguindo, então ele tinha que fazer os dois lados, não tinha jeito.
E ele foi e fez, né? Todo mundo da escola gostou muito dele, né? Apesar de ser uma pessoa muito antipática, mas o pessoal gostou. Mas ele, estiloso, você vê ele, o irmão é o estilo, né? São os negros bonitos e assim vaidosos, né? E são muitos. Tanto quando às vezes a gente tem alguma apresentação, vem tomar banho aqui, meu Deus, eles trazem a mochila cheia de roupa, né? Para ver o que vai vestir. Mas é interessante. Então, através do estudo, né, eles buscando a oportunidade, você tem que aproveitar a oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade, assim como já tive outros alunos que também receberam, né, bolsa e tal, e hoje ele está numa universidade federal, né? Está cursando administração, economia, né? É tudo ciências econômicas. Foi muito importante para mim Fala quanto você tirou na redação. Todo estudo da música. Então, a música, eu acho que se eu não fosse ela, hoje eu não teria toda essa percepção de estudo, de querer sempre conhecimento, porque a música, através da banda, onde aprimorou tudo isso. Porque a música é um estudo, é uma percepção, como a Suzane falou, é todo um processo onde, principalmente, não somente cantar, numa roda de amigos, se divertir. Quando você estuda um instrumento, você dispõe de muito tempo e muita disposição para você desenvolver muitas coisas. Eu consegui desenvolver muito a minha comunicação, a matemática, isso tudo me ajudou completamente através da música. E hoje, ano passado, eu fiz o Enem, eu tirei 920 na redação e hoje eu estou aprovado em curso Ciências Econômicas na Universidade Rural do Rio de Janeiro. Então, muito feliz e tudo através da música. Jamais vou deixar a música. É um outro campo que eu tenho muita paixão também, que é a economia. Agora estou me descobrindo, mas jamais deixando o meu lado musical e tudo isso que eu estou construindo agora. Viu? Ele não falava assim antes, ele mesmo disse, né? Trabalhou a comunicação e é gratificante para a gente. Né? Gente, eu falei que eu não ia fazer nenhuma pergunta, que eu não ia fazer nenhuma interrupção. Mas vocês sabem que eu sou orientadora educacional lá do Colégio Estadual Moacir Padilha. E no início do ano, eu fiz uma atividade com os alunos de terceiro ano do ensino médio e são professores. De repente, apareceram 2 alunos que falaram para mim o seguinte, mandaram um bilhete. Não, eu quero ser cantora. Aí eu quero ser cantora. Eu me lembro de quem são, né? A menina é a Miele e o menino é o Vitor, a quem eu vou dedicar, aos quais eu vou dedicar esse programa todo, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente acha que o menino, ele só vai querer aquelas carreiras que tem um status muito grande na sociedade, como medicina, odontologia, direito, engenharia, mas eles querem ser músicos. E o importante, né, eles querem ser cantores, eles querem viver disso, e eu queria saber o que vocês deixariam para eles como experiência de vida, porque eu sei que Suzane fez faculdade de música, ou faz faculdade de música. A experiência que eu deixo é que eu lembro quando eu prestei vestibular, foi até para o SES, eu queria fazer fono. E eu não passei. E depois eu disse, amém que eu não passei. Porque não ia ter dinheiro naquela época para pagar a faculdade, não ia ter para pagar a condução, eu ia ficar frustrada de passar e não poder. E aí depois eu tive um chamado, fui para o seminário de música. E o seminário, eu morava na Tijuca, foram 5 anos, ele era a nível de universidade e tudo, mas até hoje não foi reconhecido. E aí eu terminei, eu falei, caramba, e agora? Eu cursei uma faculdade que não tem reconhecimento como nível superior. O que eu vou fazer? E
E aí que eu descobri uma faculdade aos sábados, para quem era professor. Sabe, quando alguém te conta, Deus separa alguém para te contar uma bênção, porque nem todo mundo conta a bênção para você, não. Tem gente que sabe que ali está dando chocolate, não te fala. Se estiver dando boldo, te avisa, mas chocolate ninguém te fala. Só se for aquele que é seu amigo. E esse meu amigo era minha irmã, porque minha irmã que me criou, minha irmã mais velha, ela fez pedagogia como empregada doméstica, e ela fala, Suzane, se eu não fosse empregada doméstica, eu não teria tido tempo para estudar. Estudou na faculdade particular, né? Então, eu até fiz questão uma vez de dizer, ela não faz questão de dizer que é pedagoga. Ela diz, eu sou professora. E eu acho isso interessante, né? Ela não preocupa com o título que ela tem. Ela fez pedagogia antes de fazer magistério, porque ninguém disse para ela que ela deveria fazer o magistério antes. Então, ela começou lá de cima. E aí, quando fazia um concurso, só tinha uma vaga. Dificilmente ela entrava. Então, quando alguém conversou com ela e falou, ô, Deni, faz magistério. Foi aí que ela conseguiu passar no concurso público. E aí ela falou, Suzane, eu fiquei sabendo que tem uma faculdade aos sábados na Universo e tal. E aí que eu descobri, foi até aí que eu encontrei minha melhor amiga, né, de uma vida, e tal. E esse cordão é homenagem a ela até, né? E aí o que acontece? Fui cursar artes. Só que eu tinha meu aprendizado de música do seminário. Foi meu aprendizado de música que me deixou dar aula particular de violão, de teclado, de flauta, e aí eu pagava a faculdade. Foi dessa forma que eu paguei a faculdade. Meu sonho era fazer música. Hoje eu fiz, né? Já fiz uma universidade de música, já fiz 3 pós, né? Já fiz, né? E estou fazendo música. Tem gente que fica, Suzane, mas se você já tem a licenciatura em artes, tem a licenciatura em música, por que você está fazendo licenciatura de novo? Mas eu falei, mas eu queria ter uma licenciatura de uma federal. E eu consegui passar pelo processo da federal. Então, é aquela coisa também de falar, eu consegui, eu fiz. E a vivência, né? Mesmo que eu não consiga terminar, porque depois você está trabalhando, você não tem tempo, e música é o dia inteiro, tem matéria que eu não consigo fazer. Eu acho que o corona veio até para salvar a minha vida. E aí, o que acontece? Estou lá fazendo, porque tem matéria que eu preciso ter o contato. E eu estou gostando. Então, se você quer, faz. Porque não vai ser o dinheiro que vai te fazer feliz. Mas eu te digo que tudo que eu tenho, e olha, eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho, quem me deu foi a música. Né? Então, se eu tenho um carro hoje, quem me deu foi a música. Se eu posso dizer, né, junto com meu marido, a gente tem uma casa própria, quem me deu foi a música. Porque mesmo eu sendo concursada em artes, qualquer um que me conhece sabe, eu não consigo separar a arte da música, porque ela está junto. Eu entro, já começo a trabalhar com música, não tem jeito, eu vou falar da música. Eu gosto da história da arte, eu gosto da arte no geral, da dança, então eu acabo trabalhando todas as elas. Foi até uma briga que teve, estou até falando mais que você, né? Então, uma briga que teve na questão da BNCC, porque eu sou relatora de arte do Estado do Rio, da BNCC. E ficou aquela questão da polivalência, né, do ensino. Por isso que alguns aceitam arte e outros falam artes, né, porque tem o ensino de dança, música, teatro, né, e tal. E as artes plásticas. Eu rodo em todas elas, mas tudo que eu levei, passei para o concurso público, eu levo a música junto, porque ela está comigo. Não tem jeito. Né? Então, eu agradeço minhas irmãs, né, que me ensinaram, Suzane, você tem que estudar. Porque nós somos de um tempo, né, a gente tem uns 25 anos, mas nós somos um tempo que a gente via no estudo uma forma de nós mudarmos a nossa história. E é o que está faltando hoje na juventude, nos estudantes. É raro a gente olhar para um aluno e falar, não, eu vou estudar porque eu quero mudar a minha história. Né? Se eu quero uma melhor vida para minha mãe, para minha família, ou se eu tiver uma família, eu quero uma vida melhor através do estudo. A gente não ouve isso mais. Eu não ouço, é raro você encontrar um dizer isso. Eu quero mudar a minha história através do estudo. Porque não adianta, não é frase combinada. A educação muda a vida. A gente não é só financeiramente, é a forma de pensar, a forma de agir, né, de tratar o outro, de eu compreender o seu pensamento. Então, quer ser cantor? Seja.
Se você quer ser um atendente de balcão, seja, mas seja o que você se dispor a fazer, faça da melhor maneira possível e mostrando para as pessoas que você é feliz fazendo aquilo. Porque se fosse assim, os países com maior índice de suicídio são os países mais ricos. Então, sinônimo que dinheiro não quer dizer nada, né? Verdade. Falei muito, falei. Nada, a senhora falou tudo, né? Deixou bem claro, e uma coisa que eu tive que perceber com a música nesse processo de vestibular, de Enem, foi o autoconhecimento, é entender aonde você quer chegar com tudo aquilo que você está fazendo agora. Eu estava conversando outro dia sobre vestibular, essas coisas, e muitas pessoas que estão nesse processo acabam encarando o Enem como um resultado final. Todas as suas metas, tudo aquilo que você programa somente para ver aquele resultado final. E depois que eu comecei a perceber que o Enem não era um resultado final para a minha vida, era exatamente um caminho para eu conseguir fazer diversas coisas que eu tinha vontade de fazer, que é contribuir de alguma forma para a sociedade, para as pessoas que estão ao meu redor. Eu tive essa percepção e vi que a música foi exatamente tudo aquilo que me ajudou. Se você quer ser um cantor, quer seguir uma carreira de cantor, somente cantor, você consegue ser. Se você estudar, se aprimorar, entender que o caminho não é fácil, que demanda de muita dedicação, estudo, você consegue. E se você não quiser seguir aquilo como algo profissional, sem problema nenhum, você consegue, você tem que se sentir feliz. É a questão do autoconhecimento, e onde a música entra nisso. De você trabalhar, você sempre ter um momento para você se sentir bem, para você poder se distrair, sempre estar em busca de conhecimento, principalmente para quem é instrumentista, né, Sandra? Que busca estudar um instrumento. O estudo de um instrumento demanda de muito tempo e muita aprendizagem. E isso acaba te dominando e te fazendo você se entregar a algo que você pensa que vai ser o que vai te deixar feliz daqui a alguns anos. Então, esse pensamento a longo prazo é muito importante para você se autoconhecer e estabelecer suas metas, ver o que você está fazendo hoje que vai te influenciar amanhã, aonde você está depositando sua atenção no seu tempo, se você está se dedicando seriamente nas coisas boas, em tudo aquilo que você faz e pensa que será o melhor para você ou para sua família no futuro. Então, o estudo, ele é a base para tudo isso. Não que seja só o estudo propriamente dito de escola, qualquer tipo de estudo que demande tempo e aquela sede de aprendizagem vai te agregar de alguma forma. E a música, ela é tão importante como o esporte, como as artes, dança, o teatro. Então, é só uma parte de aprimorar seus pensamentos, sua forma de ser na sociedade. E para quem acredita e deposita toda a sua atenção e seu tempo, pode se tornar algo profissional. E é legal, menino, porque esse convívio, qualquer área, quando você depois... Porque cada um tem um meio, tem um grupo, né? Tem aqueles grupos afins, e alguns anos atrás passou uma reportagem no Fantástico, aí ia falar de música. Quem era o cara? Meu professor, foi professor de seminário, Eduardo Lakshevitsky. Falei, caraca! Quer dizer, eu fui regida pela maestrina, eu acho que é Lígia, na época ela era maestrina da UF, né? Então nós fomos cantar, que ela regia a orquestra, não era o coral, nós fomos cantar. E ela deu um pito na gente que alguém errou lá, a música que estava cantando Haydn, né? Pensou a gente cantando em alemão lá, e aí no ensaio ela falou, eu não estou aqui para reger vozes, eu estou aqui para reger instrumentos. Quer dizer, a questão da disciplina. A música você tem que ter disciplina, né? E vira e mexe tanta coisa que você fala, caramba, estudei, eu tenho um amigo que estudou no seminário comigo, e hoje ele é cantor famoso, né? Ele é um tenor, ele mora em Paris, né? Luciano Botelho, procura Luciano Botelho no Facebook, que você vai ver que eu não estou mentindo, é o cara. Né? Então, quer dizer, estudou comigo, né? Então a gente é tão legal quando a gente pode apontar, estudei com fulano, tá vendo fulano ali? Eu estudei, é legal, é uma referência,
É igual quando a gente, na cidadezinha da gente, né? Alguém anda com isso? Gente, só um instante. Eu gostaria de perguntar para o Rodrigo o seguinte. Rodrigo, Adriano, aliás, no terceiro ano do ensino médio, tá? Você tendo que fazer Enem e vendo muita gente ao seu redor estressado, tendo que ter atendimento psicológico, porque parece que o Enem, ele mexe com todas as emoções do estudante, né? E o estudante, ele fica assim, gente, eu vou provar ali se eu sou ou se eu não sou bom, né? Como que você conciliou a música e o estudo no colégio? E o Enem? É uma pergunta muito interessante e foi exatamente, acho que foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida, né? O terceiro ano, muitas pessoas consideram como algo terrível e também não é fácil, dependendo de como você trata. E eu vou falar minha trajetória do terceiro ano todo. Eu entrei muito, muito bitolado, né? Nessa pressão de ficar com medo de, eu vou ter que parar de tocar, eu nunca mais vou tocar, eu preciso fazer o Enem, tem todos os vestibulares. E isso, toda essa pressão não acrescentou em nada para mim. Eu comecei me sobrecarregando, estudando de forma errada algumas coisas, tendo um baixo rendimento, e eu percebia, e olhando para as outras pessoas do meu convívio, que tudo estava sendo diferente para as pessoas. Isso o começo do ano inteiro. Aí eu comecei a cair de rendimento, eu mesmo estava percebendo isso, até que eu cheguei num período do meu terceiro ano que eu parei, pensei, e é aquela fase que todo mundo fica maluco, quer decidir o que você vai fazer, né? Todo mundo fica assim, achando que aos seus 17, 16, 18 anos, você já tem que sair dali definindo os seus últimos 40 anos. Então, isso é algo que hoje agrava muita ansiedade, depressão, e eu fiquei muito assustado quando eu via que isso era realmente real, dentro das escolas, com outras pessoas, amigos de outras escolas, que isso afetava totalmente a minha saúde mental. E eu percebi, eu falo, cara, agora eu tenho que me autoconhecer, eu tenho que entender tudo que eu fiz até hoje. E tudo que eu fiz até meu terceiro ano não é menos importante do que eu vou fazer a partir de hoje. Tudo que eu consegui chegar até aqui foi muito importante, como os caminhos que eu vou fazer daqui para frente, que vai me acrescentar para o futuro. Então, eu percebi tudo que eu fazia, e eu percebi que tudo que eu fazia era em prol da música, era tudo em prol de um bem que eu sentia tocando. Então, na minha mente, eu já pensei que, cara, eu não posso deixar de tocar. Eu acho que se eu não tivesse feito todo terceiro ano, com algumas apresentações, sempre estando com a Suzane e alguns eventos, eu não teria todo esse rendimento que eu tomei, todo esse autoconhecimento, porque eu ia me sentir infeliz. Eu acho que conciliar toda essa questão do ensino médio com a música é extremamente você se entender, você saber que você faz o que você pode, você não tem que se comparar a outra pessoa que eu nunca quis medicina na vida, nunca, e sempre admirei, acho muito nobre quem as pessoas da minha sala que estavam estudando, querendo medicina, que é um curso hoje muito concorrido. Então, ela tinha que dispor esse tempo. Talvez, se ela conciliasse isso com o instrumento, com a música, com toda a outra vida, não desse certo, mas aquilo era uma prioridade dela, estabelecendo as nossas prioridades. Eu não tinha essa prioridade, então eu sabia que eu, tendo estratégia de estudo, fazendo tudo, dando o meu melhor, e sempre tentando estudar com a carga de estudos que eu conseguia estudar, e conciliando com a música, eu ia conseguir chegar até aonde eu queria chegar. Então, eu não deixei, e se bobear, o meu terceiro ano foi um dos anos que eu mais toquei na minha vida. É o que eu ia falar agora. Foi um dos anos que eu mais toquei, e é claro, meus pais sempre ali olhando se eu ia chegar, por exemplo, tocar no domingo, como que eu ia estar na segunda-feira. E eu acho que o apoio da família foi muito importante, dos professores, da Suzane, de entender que eu tinha essa vontade, a necessidade de viver a música.
Então, às vezes eu tocava um dia, no outro dia eu ficava meio para baixo para estudar, se eu ficasse cansado. Aí a mãe e meu pai já falavam, então, você está cansado? Você não quer estudar hoje? Então amanhã você não toca, você compensa esse tempo. Eu ficava maluco, falo, não, como é que eu vou deixar de pegar no instrumento amanhã? Aí eu falo, não, agora eu tenho que estudar, ter essa maturidade, sem entender que não, nem tudo é baseado também em universidade. Você não tem que sair do terceiro ano já entrando numa universidade. Esse processo de autoconhecimento não é imediato. Demanda muito pensamento, muito tempo. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu conciliei o meu ensino médio todo com a música. E foi onde eu mais toquei, o período da minha vida onde eu mais toquei, e o período da minha vida onde eu mais estudei. E eu tive que poder fazer estratégia, né? Definir tempo. Agora eu vou falar de algo mais da minha rotina, né? Eu estudava na escola privada e eu tinha segunda, quarta e sexta, horários à tarde, estava na parte da manhã, onde eu tinha, e nesses dias eu também tinha horário à tarde, e às vezes não, ia até 6 horas da noite. Eu chegava em casa já cansado, até que no começo do ano eu chegava, queria estudar, porque eu não me sentia tão produtivo, e acabava que eu pegava aquela matéria para estudar, e depois eu via que eu não rendi nada naquele dia que eu estudava até 6 horas, além de já ter ficado eu acho que, não me engano, 11 ou 12 horas já só estudando. Sem contar que tinha dia que a aula era até às 6, né? Porque lá eram 3 dias da semana que a aula entrava às 7h20, horário de almoço, depois até às 6. Eu tinha um dia que ele tinha que ensaiar com a gente, que a gente tem um grupo instrumental, né? E eu já sabia a hora que ele saía, né? Então, coitado, ele saía das 6 horas da aula, tinha que ir para o ensaio. De um lado foi extremamente, assim, foi um pouco cansativo. Mas eu acho que se eu não tivesse determinado esse tempo para música, eu não teria o resultado que eu tive hoje, porque foi uma válvula de escape. Embora a música também não seja não é para o que eu fazia, não era tratado também como uma brincadeira ali, a gente desenvolvendo projetos, trabalho com a Suzane e outros projetos que eu participava, eu tinha que enfrentar aquilo como algo profissional. Eu já comecei no meu terceiro ano enfrentando isso como algo profissional, mas todo o prazer que eu estava ali tocando tirava todo aquele cansaço, todo aquele pensamento de você achar que acabei me perdendo aqui. Todo esse pensamento de algo tóxico, né? Hoje que a juventude chama. Então, eu tive que ter esse pensamento. Falo, cara, eu estudo música. Claro que tem, para quem toca algum instrumento, ou tem a música mais a fundo, tem a parte da teoria musical, que é teórica, né? Que você tem que depositar aquele tempo lendo algumas coisas, podendo entender e pensar aquilo na prática. E para quem não conhece, envolve bastante matemática também, na parte de formação de acorde, de intervalos. Então, tinha tempos que eu tinha que sentar e estudar música, mas eu lembrava que aquilo era para eu ter uma performance melhor e ter vários outros trabalhos à frente. Depois que eu entendi que eu poderia levar isso a outras coisas que eu gosto, eu comecei a me dedicar mais nos estudos. Eu sempre quis fazer algo que eu pudesse agregar algum valor, sempre estudar o que está acontecendo ao redor. Então, eu escolhi economia porque exatamente toda essa engrenagem que move o mundo. Não tirando, muitas pessoas pensam que a gente tira todos os aspectos humanos, psicológicos das pessoas. Não, totalmente pelo contrário. A economia, ela é movida por pessoas. Tudo que acontece é soma das nossas decisões. Então, eu percebi que era isso que eu queria estudar, e toda essa emoção que eu tinha para estudar música, eu comecei a implantar na escola, no meu terceiro ano, porque eu queria também fazer isso, e do mesmo jeito que eu tinha que estudar teoria musical para entender o que eu estava tocando, eu tinha que fazer o Enem para chegar aonde eu cheguei. Então, essa visão, voltando ao que eu falei, do Enem como um caminho, como uma porta, não como o fim do mundo, o resultado final, foi exatamente o que mudou minha vida. Eu entender que o Enem estava ali, era uma forma que eu tinha para
para conseguir aquilo que eu queria. Então, eu tive que dedicar o meu tempo e sempre fazer com todo prazer. Eu não tive uma carga horária falando algo mesmo específico, igual a pessoa que é medicina, estuda mais de 6 horas por dia, mas todo momento que eu estava ali, seja 2 horas, seja 1 hora estudando, eu tentava ao máximo render, me sentir bem por ter estudado aquilo. Porque eu tive essa compreensão de passar o meu estudo da música, o sentimento que eu tinha estudando música, para o meu estudo do colégio, que era algo que eu tinha que, de qualquer jeito, passar, mas entender o Enem como uma porta, não como um resultado final. E a chave para abrir essa porta era a minha dedicação e meu estudo. Assim que eu conciliei o 3º ano com a música. Eu não era carrasca, não, tá? Ele saía às 6, eu não passava de 8, né? Falava, verdade, não, você estava estudando, não, saiu às 6, até chegar lá no ensaio, começava às 6h30, né? Ou às vezes pedia o irmão para trazer o sax de casa, o irmão vinha, esquecia o sax, então não adiantava nada. Mas a gente fazia isso e procurava. Igual ano passado, a gente teve várias apresentações, né? E eu mostrando para eles como que é uma carreira de músico, né? Então, tinha as apresentações e a gente cobrava o cachê para eles, né? Nunca tirei para mim. Aí pedi o cachê para eles, dava um determinado horário, tá na hora do ônibus de fulano. Fulano, você tem que ir embora. Fulano, levo em casa. Levo, sou chata, né? Então, e fazendo isso para eles verem como que é a carreira, né? Ver a música também como uma carreira. Porque a gente volta no que estava falando no início. Hoje se pergunta, né? Tem artistas que vivem da música. E como é que eles estão fazendo agora? Tanto que agora veio a lei Aldir Blanc, tá? E ainda a gente está nesse processo para ver como é que isso vai acontecer de fato. A verba tem, mas como isso vai acontecer? Então, você vê, é dança? Então, como é a carreira de dançarino? Como é a carreira de músico? Né? Você tocar por tocar. A menos que você queira tá na outra profissão, como ele mesmo falou, né, e só tocar para você. Mas existe médico músico, advogado músico, né? Então existem as duas coisas. E existe o músico, que é uma profissão muito importante, ainda mais agora com essa onda de lives que a gente tem aí, de apresentações virtuais. A gente entendeu a importância da música, a importância de você ter a arte como algo para aprimorar seus sentimentos. Está extremamente ligado ao sentimento, à música. Então, você entender, às vezes, falta muito incentivo da nossa parte mesmo, de ver a música como profissão, algo nobre. Isso é muito importante, porque depois que a gente passa a perceber isso, a gente passa a valorizar qualquer tipo de trabalho que a gente encontra. E lembrando que eu tinha também aula aos sábados, né? Eu também tinha aula aos sábados e simulados. E, poxa, aos sábados é onde tem muito mais eventos. Os eventos aconteciam todos nos sábados. E eu jamais atropelei, né? Deixar de ir a um desses compromissos para poder tocar. Porque ele ficou famoso. Então, ele tocava com a gente, aí tinha que conciliar a agenda dele com os grupos que chamavam ele para tocar. Então, ele tinha que estar tocando lá com os grupos dele. Então, mas ele conciliava. Tinha grupo de pagode, né? Samba é a minha raiz, cara. É meu estilo os estilos que eu mais gosto de tocar e foi aonde eu iniciei hoje meus trabalhos e é onde eu consigo ter os meus frutos. Aqui, então, nós já temos uma coisa muito em comum, tá? Porque também eu adoro samba, gente. Mesmo no tempo que eu era evangélica, no mês de outubro, eu parava de ir à igreja e só voltava em março, porque eu tinha que me dedicar ao samba. E eu adoro samba, gente. Não tem jeito. Eu adoro todos os estilos de samba. Eu gosto de samba enredo, de samba exaltação, de pagode, de samba de gafieira. Todos os 11 estilos de samba que eu já conheci, eu adorei todos. Então, nós temos muito em comum. Muito em comum. Ótimo. A gente vai tocar uma música agora. Hoje eu vou
tentar tocar com ele. E essa música, a gente achou melhor fazer ela instrumental, porque como a gente não ensaiou ela cantada, então ele está mais acostumado a fazer o solo, é melhor. Mas vocês conhecem a letra, é Aquarela, e é uma música infantil que, na verdade, não é uma música infantil. A gente for olhar todo o contexto da música, até porque o Toquinho, quando ele começou a tocar, ele não tocava para criança. As músicas dele eram todas adultas. Depois que ele teve a filha, que caiu a ficha. E aí que ele começou a compor, né, junto com Vinícius de Moraes e tal. E a Aquarela, quando a gente chega lá naquela parte, né, onde que uma criança vai pensar que o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida para rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe, bem ao certo onde vai dar. Vamos todos juntos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Mas se a gente cuidar bem, o colorido vai continuar e não vai descolorir nada, tá bom? Então não vamos deixar descolorir, não. Vamos lá. Foi. Deu, não deu? Deu. Peraí. Gente, foi bárbaro, tá? E aí a gente vê realmente a importância da música nesse processo educacional. Porque, pelo que eu pude perceber de tudo, né, a música te abriu várias portas, vários horizontes, e principalmente o horizonte desse seu autoconhecimento. Mas eu gostaria de ressaltar uma coisa, a importância do professor, a importância da Suzane, né, também movendo essas questões e mostrando para os alunos dela outras possibilidades. É isso que eu tenho a falar nesse momento aqui. Espera aí que eu vou colocar vocês.
vou começar falando, você tocou sobre o professor, acho que algo muito importante. Eu acho que o Brasil, o mundo, seria outro se a gente entendesse a importância de quem ensina, de quem passa todo o conhecimento de uma forma que tem que ter muita sabedoria para conseguir passar. Então, essa é a importância do professor. Acho que cabe toda a sociedade olhar o professor de uma outra forma. Mas também, eu acho que que melhor que tudo cabe ao professor se entender como professor. Acho que quando o professor entende a importância dele, entende que ele está ali influenciando mais, como a Suzane, ela já deu aula para mais de 1.000 pessoas. Então, quando você entende que você está ali e você tem esse poder de modificar a vida de um aluno, de outra pessoa, eu acho que isso se torna muito importante. Se todos os professores entendessem o poder do professor, acho que hoje a educação em diversos outros meios seriam muito melhores e gratificantes a gente estar nesse meio. Eu acho que, como a gente percebeu, a Suzane e meus professores de música, todas as pessoas que apoiou, foi extremamente importante para a minha vida. Se não tivesse nenhum professor, a Suzane não tivesse me dado vários conselhos, puxão de orelhas e me dado essa luz, hoje eu não estaria realizado e feliz comigo mesmo diante das coisas que eu já realizei na minha vida. Eu acho que essa é a importância do professor. E o aluno vê a importância dele na vida da gente, né? Eu acho que quando eles verem a importância que eles têm na nossa vida, acho que eles mudariam de postura. E o Adriano é um desses alunos. A gente conversa de tudo. Uhum. Às vezes no grupo, né, e tal, às vezes eu pergunto a ele, o que você acha? Porque ele é uma pessoa maleável. Né? Então, ele é uma pessoa fácil de você conversar. Se eu brigar com ele, ele não vai me dar fora, ele não vai brigar. Né? Já tem aquele que não aceita. Então, tem todo aquele diferente. E eu sou uma pessoa, eu estava falando com meu marido essa semana, eu sou um tipo de pessoa, ou você me ama ou você me odeia. Né? Eu lembro daquele programa, Ame ou Deixa. Né? Se você me conhecer, de repente você me ama. Mas, de repente, se você não me conhecer, você vai me odiar. Porque cada um olha a gente de um jeito. Eu não sou aquela pessoa de ficar rindo muito, de ficar... Até rio, mas dependendo do meio, se eu me sentir confortável. Eu sou uma pessoa mais reservada, né? E quando eu falo dessa questão do aluno ver a importância dele, é que já tive vários alunos iguais ao Adriano. Mas já tive muitos que, quando eu ia falar, não aceitavam, né? Não aceita, você vai chamar a atenção porque eu cobro. Eu falo com eles, se eu não cobrar, é porque eu não gosto de você. Se eu ver você fazer uma coisa errada, não tem jeito, eu vou ter que brigar com você, né? Mas eu tô aqui porque você precisar. E aí passaram-se, tem aluno que passa 5, 6 anos, às vezes eu encontro, bem que você disse, professora. Né? Então, bem que eu disse. Então, eu não vou precisar dizer. Mas a gente já chama atenção, às vezes é visto como chato, mas porque a gente quer o bem. A gente já passou por tantos caminhos, e hoje, mesmo sendo difícil, é muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil. Olha, hoje você tem acesso à educação online. Quanto conhecimento. E antes, não. Se você não fosse na biblioteca, ficasse copiando aquilo à mão, né? Ou então, se um amigo não te contasse que tem um concurso, ou que vai ter um cursinho, hoje não. Você abre na página e procura, você vai achar. Você não pode reclamar que seu colega não te contou. Procura. Mas conhecimento é busca. Se você não buscar o conhecimento, você não vai ter. Ninguém vai despejar em cima de você. Então, ele gosta da flauta, ele gosta do sax, mas não adianta. Se ele não buscar, não tocar, não pegar o instrumento, ele gosta, a gente sabe. Tanto que ele é o solista do grupo, quando ele não podia tocar, a gente não podia ir. Né? E ele sabe disso, né? Ele podia ir, então dificilmente ele faltava. Então, às vezes, eu lembro que de início eu pedi para pegar uma música difícil, coitado. Ele sofria. Né? Não, a gente vai ter que mudar de tom. Errou. Para a gente é simples tocar num determinado tom. Para ele, não. Dependendo da música, para a gente não tem alteração nenhuma, para ele vai estar as 4, 5. Então, mas tudo é você querer. Se você quer... a gente sempre ouve que querer não é poder, depende. Tá? Porque se você colocar aquilo como meta, você tem que ter um alvo na sua vida. Eu acho que muita gente, às vezes, cai e tal, porque não tem um alvo. Se o meu alvo é chegar lá embaixo, eu tenho que dar um jeito. Tá? Eu não posso ver uma pedra, eu tenho que ver ela como obstáculo.
e nunca como uma derrota. Então, aquela pedra vai me fortalecer a eu chegar onde eu quero. A pedra está ali, eu não posso? Não, aí é que eu posso. E não tenho que provar nada para ninguém, eu tenho que provar para mim. Então, se alguém fala, você não... medicina você não consegue. Se você quer, você consegue. Mas você tem que buscar, você tem que correr atrás. Né? Cada um sabe os seus limites. Tem gente que estuda 2 horas e está ótimo. Tem aluno que não estuda nada e tira 10, não é? Cada um tem seu limite, né? E a gente morre de raiva daquele aluno, né? Até como professor, às vezes, o aluno não estuda. Mas se ele consegue, e aí a gente briga com ele por quê? Porque se ele consegue não estudando, você imagina ele estudando. Que potência que é esse ser humano? Então, é tudo o que a gente quer para os alunos, né? Você já é professor, porque você dá aula de música e tal. Então, é tudo que a gente quer sempre o melhor. O que eu não consegui fazer, eu quero que você faça. Eu não posso ser egoísta de eu não conseguir, você também não. Então, busque, tá? Busque. A gente pode não pilotar o futuro, mas a gente pode tentar controlar o presente. Porque hoje nós vivemos uma era que a gente tem que pensar no presente, é no agora. Eu digo até por causa, né? Eu não diria que eu perderia um irmão nessa pandemia. Mas vivi o melhor que eu pude com ele, até o que eu pude, né? Então, seja o seu melhor hoje, para não chegar 10 anos lá na frente, bem que você disse, professora. Então, procura ouvir. Às vezes, eu estou aprendendo isso. Eu acho que eu já mudei muita coisa na minha vida. Às vezes, você ia falar, agora eu tento. Se eu contar até 10, eu sei que eu não vou brigar. Então, seu limite é 1000, conta até 1000, mas tenta alguma coisa para você chegar onde você quer, tá bom? Gente, eu gostaria muito de agradecer a vocês por essa tarde maravilhosa que vocês me proporcionaram, por tantos ensinamentos que vocês trouxeram aqui para mim e para as pessoas que irão assistir o nosso programa, né? Principalmente a questão de que nós podemos estudar, nós podemos nos dedicar à nossa vida como estudantes e não como simples espectadores de aulas e sermos extremamente felizes. E, além disso, nós temos o direito e nós temos o dever de buscar os nossos sonhos. O Giro Educação termina por aqui, mas eu peço a vocês que estejam conosco em todas as nossas plataformas digitais, em todas as nossas interfaces digitais, que vocês compartilhem conosco o nosso conhecimento, as nossas emoções, os nossos valores, os nossos sentidos e, principalmente, que espalhem pelo mundo oportunidades, porque há pessoas que precisam apenas de uma única oportunidade para poder realizar os seus sonhos. Muito obrigada a todos vocês. Agradecemos. Se tiver oportunidade, agarre, tá? Não deixa ela aí, não.